Convidamos também Clóvis Ricardo do Carmo, engenheiro agrônomo, auditor do Programa de Sustentabilidade da Caramuru. Por favor. Nós teremos uma mesa redonda a partir de agora com as tendências do mercado e a agricultura tropical regenerativa no Brasil. Podem ocupar os assentos, fique à vontade. Dando sequência à programação com a mesa redonda sobre as tendências do mercado e a agricultura tropical regenerativa no nosso país. Nesse painel, senhoras e senhores, serão discutidos as oportunidades de mercado diferenciados para as principais commodities do Mato Grosso e região, soja, milho e algodão, os requerimentos para a estruturação desses mercados, recomendações para os agricultores e suas entidades. E para enriquecer essa discussão, já estão aqui apostos os nossos profissionais que representam as suas diferentes entidades e instituições. Para conduzir este momento e para receber a todos aqui nesta manhã especial, maravilhosa, gostaríamos de convidar, por favor, ao microfone do GAS, produtor rural e vice-presidente do GAS, por favor. Oi. Bom dia, pessoal. Eu sou o famoso boi de piranha, viu? Você aqui no Mato Grosso conhece bem o que é boi de piranha, né? Me colocar aqui no meio das grandes trades, das grandes compradoras da nossa produção, que exportam mundo afora os nossos produtos, né? Que levam a nossa comida, a nossa proteína, para que chegue à mesa de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, né? Então, a minha função aqui é bem um pouquinho complicada, porque a primeira coisa, quando você fala de um produtor, ele quer saber do financeiro, né? E eles têm uma, não sei se é uma grata ou não, mas uma missão de conseguir convencer os produtores que esse novo modelo de consumidor, que é para quem eles vendem a nossa produção, querem alguma coisa diferente. E para isso nós temos que estar preparados. Mas nós não podemos arcar com o ônus desse custo de produção maior para entregar uma qualidade melhor que todos nós merecemos. Na verdade, a gente quer uma qualidade de comida na mesa, né? A gente quer realmente que a gente consiga trazer a nossa imunidade, sim, à flor da pele, depender menos da química, que os alimentos realmente forneçam toda a nutrição que o corpo humano precisa para cumprir as atividades do dia a dia. Mas não sou médico, ainda não estou muito na região, estou virando a rotatória já, mas não estou ainda tanto precisando de medicações. Mas vamos botar o assunto em pauta aqui, para abrir as palavras e entender um pouco o que esses traders do mercado entendem e o que eles estão preparando aí para preparando para que a gente consiga atender essa nova tendência de mercado, né? Mas primeiramente vou passar a nossa palavra aqui para o presidente, nosso presidente Eduardo, para dar um spoiler aí, Eduardo. Mas vai com calma, tá? Depois a gente aperta o pessoal. Não, na realidade a expectativa aqui é a gente encontrar, primeiro agradecer muito a presença de vocês, o esforço de estar aqui presente, mas a tentativa é de encontrar convergências, né? Até porque são relações que são interdependentes, né? E nós temos uma possibilidade muito grande de construir e estruturar soluções. Caramuru, a gente tem conversado muito, por exemplo, de como avançar e expandir a oferta de grãos livres de transgênicos, né? Não é uma coisa fácil, porque o agricultor, quando vai entrar nisso, ele fica com uma preocupação de que isso tenha possibilidade de durar prazo, e nem sempre é possível estabelecer contratos de prazos maiores, né? A LDC, nós somos parceiros hoje de um trabalho que a gente tem está muito contente de estar iniciando, né?
que é testar um modelo de originação. Espero que isso possa ser mais discutido. E a Cargill tem sido uma parceira importante de estabelecer um esforço de caracterizar, né, a agricultura regenerativa no contexto do Sudeste goiano. Portanto, aqui a gente tem muito agradecimento e é claro que as tensões da relação são da natureza da cadeia e a gente espera superar isso e encontrar caminho comum. Muito obrigado. Realmente é um desafio. Hoje, no Brasil, não tem uma semana que você não tenha notícia de algum evento, de alguma região do país onde fala dessa nova agricultura. Que seja regenerativa, que seja sustentável, porque os rótulos vêm e vão a todo momento. Né? A gente não sabe se nós vamos ter no final, daqui 2 anos, agricultura carbono zero, agricultura carbono neutro ou agricultura carbono negativo. Né? Mas não interessa o rótulo, não interessa o que a gente vai fazer nas nossas propriedades, os processos que nós vamos realizar nas nossas propriedades. Mas é bom ver esse movimento no Brasil inteiro, e esse é o primeiro ponto de abordagem aqui com as tradings, né? A nível Brasil, né? E que vamos estender isso aqui também um pouco para o nível global, né? Como que vocês estão avaliando nesses debates sobre agricultura regenerativa? O conceito já está formado, não está? Qual o grau de conhecimento do produtor, quanto dessa cadeia já está envolvida, e se nós já temos escala para conseguir, em quanto tempo teremos essa escala para a gente atingir esse mercado, né? E como somos bons cavalheiros, né, eu vou passar a pedra primeiro para a dona Luana aqui. Desculpa, Luísa. Obrigada, seu Paulo. Eu acho assim, as discussões em torno de agricultura regenerativa, elas estão numa crescente. Isso a gente observa lá de dentro no meu caso, né, da LDC, isso é um fato. Tanto que, dando um pouquinho de spoiler da minha fala, né, na sequência, a gente tem compromissos públicos relacionados exclusivamente à agricultura regenerativa, e por ter esse compromisso público, isso acaba, né, vai cascateando até conseguir chegar em projetos que sejam realmente implementados a nível de fazenda, né, de produtor, chegar no produtor. Então, assim, a importância da agricultura regenerativa, ela é inquestionável e, pelo menos assim, dentro da LDC, eu posso afirmar que essa importância já foi confirmada, já foi assumida até publicamente. Numa função de gestão de projetos, né, que a gente tenta conectar os dois lados, o produtor com quem quer comprar, o que eu sinto ainda, e aí depois até pegar a opinião aqui dos colegas, na parte dos nossos clientes, que também têm metas ambientais e etc., eu sinto que muitas vezes eles falam, eu quero alguma coisa de agricultura regenerativa, mas eu não sei o quê. Então, acaba tendo um papel da LDC de apresentar as possibilidades para esses clientes, para eles entenderem se aquilo ali atende às necessidades em relação a bater meta, compromissos que eles fizeram, que vão ser cobrados pelos acionistas e etc. Então, eu sinto que ainda precisa haver uma maturidade maior de algumas partes da cadeia em relação ao conceito de agricultura regenerativa, aquilo que pode ser feito e etc. Porque do lado do produtor, é claro, o Brasil é um país que a gente tem desafios relacionados à agricultura regenerativa, mas que se a gente comparar com outros países, até pelas características que foi muito falado aqui no dia de ontem, até pelas características, né, do nosso clima tropical e etc., dos nossos solos, acaba que algumas das práticas mais conhecidas de agricultura regenerativa já... Acho que agora voltou, né? Obrigada. É bom para quebrar um pouquinho a tensão ou não, né? Para aumentar. Mas, enfim, eu estava falando que algumas das práticas de agricultura regenerativa, que são talvez as mais conhecidas e também uma das mais importantes, já são amplamente difundidas no Brasil. Por exemplo, o próprio plantio direto, cultura de cobertura e etc. Não é novidade para a gente, é claro, como eu disse, tem desafios, não posso generalizar, falar de 100% do território,
mas essa é uma realidade. Então, assim, olhando um pouquinho do meu ponto de vista, como uma função de desenvolvimento de projetos que tem que fazer essa conexão entre o lado do campo e o lado do meu cliente, que é quem compra esse produto regenerativo, eu sinto que precisa também haver uma maturidade maior do lado de lá da cadeia para entender aquilo que eles querem, para entender aquilo que pode ser oferecido em termos de produtos de agricultura regenerativa, KPIs que podem ser acompanhados, impactos positivos que podem ser mostrados. E eu acho que, pelo menos, essa é a minha visão. Não sei o pessoal. E tem mais um ponto, né, nesse cenário, que qual que é o ponto de se considerar uma soja regenerativa, né? Hoje a imprensa adora uma manchete e elas acabam distorcendo o que é realmente uma agricultura regenerativa, né? Tem notícias recentes de jornais que falam que o Brasil já tem um grupo de produtores num projeto que já conseguiu 150 mil toneladas de soja regenerativa, né? Com a aplicação do plantio direto, que não é direto, né? O Zacão mostrou muito bem que ontem não é plantio direto, e apenas mais uma prática, que pode ser o uso de um bioinsumo substituindo um inseticida para controle de insetos, né? Então, o caminho é longo ainda de entender essa taxonomia, nós precisamos elaborar esse conceito, para a gente não simplesmente, daqui a um tempo, o pessoal comprar, o produtor comprar a posição que é tudo a mesma coisa, é só botar a diferença de rótulo. Então, eu vou passar aqui para o Leandro, da Cargill, que como entender esse processo e como vocês também estão se preparando para a segregação dessa produção. Qual que é a intenção? Eu tenho produtores, como é que você vai dividir a cadeia para que realmente você você consiga alcançar esse mercado regenerativo, esse mercado comprador que talvez precifique melhor o produto? Bom dia, Paulo. Prazer estar aqui com vocês, ter essa discussão. Só me apresentando rapidamente, sou Leandro Gonzaga, sou engenheiro agrônomo, sou mestre em agricultura pelo Instituto Agronômico de Campinas e doutor em bioenergia lá pela Unicamp. E estamos nessa jornada aí regenerativa, junto com a Cargill e tantos outros parceiros. E eu gostaria de voltar à sua pergunta um pouquinho, voltando na definição do que é agricultura regenerativa e como que a gente define a agricultura regenerativa. Primeiro, dizer que eu acho que não é um papel nosso definir o que é agricultura regenerativa. Eu acho que é um papel, uma atribuição, até mesmo pelo conflito de interesse, que vem de associações coordenadas como a de vocês, como o GAAS, como a Embrapa. O governo federal, no ano passado, retrasado, ele fez um trabalho muito legal, mas talvez que tenha faltado ao contemplar algumas coisas, né, Eduardo, que foi a taxonomia sustentável, que é para você definir algo sustentável diante do governo, quais são as diretrizes que ele estabelece ou que ele acredita que aquilo é sustentável. Então, quem sabe talvez tenha que ter uma taxonomia sustentável fase 2 que contemple esse conceito de agricultura regenerativa. Porque realmente, quando você deixa a cargo do próprio mercado ou do próprio setor, você acaba tendo essas distorções. Um vê de uma maneira, outro vê de outra maneira. E assim, eu tento ser otimista e acreditar que não é por má fé. É muito mais por uma questão de conceito, porque muitas vezes a gente está falando de empresas globais que, como o Hans mostrou no primeiro dia aqui na palestra de abertura, 1% da Alemanha faz plantio direto. Então, assim, quando eles vêm, muitas vezes acaba tendo essas confusões. E para que a gente tenha algo um pouco mais acertado, a gente precisa de iniciativas que não partam de nós, que eventualmente a gente pode respaldar, e eu vou dar um exemplo, como, por exemplo, o próprio Regenera Cerrado, que vocês participam, o Adriano, a Mariol e tantos bons produtores que nós temos o privilégio de ter nessa iniciativa, que é uma iniciativa que contempla Embrapa, Instituto Federal Goiano, IBS, né, a própria Unicamp, e tantas outras instituições, produtores rurais e a própria iniciativa privada.
né, temos uma outra iniciativa junto com a Embrapa, que é a soja de baixo carbono, né, onde a própria Embrapa coordena uma iniciativa para estabelecer o que é uma agricultura de baixo carbono. Estamos começando uma outra parceria com a USP no âmbito do C-Carbon, que é o Centro de Referência em Carbono para Ambientes Tropicais, coordenada lá pelo professor Serri, pelo professor Maurício Querubim, que também reúne pesquisadores da Embrapa, né? Então, se debruçando sobre tropicalização, quando a gente fala de fatores para a agricultura tropical, né? E que venham de encontro à nossa realidade. E mais cedo eu conversava com a Marion e ela também falava uma coisa, que muitas vezes grandes clientes, como a gente chama, eles trabalham em diferentes cadeias. E às vezes eles precisam ter uma padronização que abranja todos os setores. Então, quando a gente fala de laticínios, quando a gente fala de produção de batata, quando a gente fala de produção dos mais variados, que para eles são insumos agrícolas, e muitas vezes eles precisam ter uma padronização. Só que cada ambiente de produção vai ter a sua especificidade, né? E aí você conseguir meio que padronizar ou você customizar, isso gera uma grande dificuldade. Então, assim, respondendo, eu acho que não é um dever nosso, eu acho que é um dever muito de iniciativas coordenadas e que a gente depois possa se apropriar isso para colocar dentro da nossa cadeia. E aí eu acho que a forma de valorização desses produtos, dessas commodities, Paulo, está em a gente encontrar quais são as cadeias que comportam pagar por esse prêmio. Porque a gente está numa discussão no mundo todo sobre a inflação no preço de alimentos, né, para o consumidor final. E isso, porque assim, um prêmio que chega ao produtor, ele tem que vir da cadeia. A trade ela é somente um elo, né? Porque se eu não repassar isso por toda a cadeia, o negócio já não é sustentável do ponto de vista econômico. Mas a partir do momento que eu encontro uma cadeia que ela comporte isso, eu consigo chegar a ter uma valorização para o produtor e o consumidor ter uma rastreabilidade, ter a segurança daquilo que ele está levando, que realmente é regenerativo, que realmente é sustentável, que realmente é de baixo carbono. Estamos aqui no eixo da BR-163, que é uma região bastante produtora de algodão. O algodão, acho que é um grande exemplo disso. Mais de 80% do algodão que o Brasil exporta hoje tem algum tipo de selo relacionado à sustentabilidade, seja ele social, seja ele no âmbito da vizinhança e até mesmo no campo da produção. E o algodão é uma cadeia de produção altamente agregado, né? Falava mais cedo com o Eduardo, a questão talvez da proteína vegetal, seja ela soja amigo, que vai para a nutrição animal. Talvez essa seja uma cadeia que comporta, talvez não o bife comum, a carne comum que está lá na prateleira, mas talvez uma carne que tenha uma qualidade melhor, um marmoreio, e dentro disso você consiga embutir isso, que aí se torna algo sustentável. Então, eu vejo muito dessa questão de identificar aonde que são as cadeias que comportam. Eduardo, dá uma colaborada aí com o tema e bota um pouquinho da visão macro do produtor. Obrigado. Na realidade, a discussão sobre conceito de agricultura regenerativa, da nossa parte, a gente está construindo um endereçamento para isso. Nós estamos construindo com vários parceiros, a TNC está aqui e tem colaborado, mas é uma colaboração bem mais ampla. E o que nós estamos propondo? Nós estamos propondo que a gente não faça uma taxonomia do que é o conceito de agricultura regenerativa para criar um sistema de certificação. Nós não queremos criar um sistema de certificação. A gente quer criar um conceito de agropecuária tropical regenerativa. E tropical é importante porque a gente quer se diferenciar do ponto de vista do que significa produzir nas condições que nós temos. E esse conceito está baseado numa estrutura de princípio, diretrizes,
as formas de verificação e os resultados, esse conceito é para que os agricultores tenham a possibilidade de lidar com aquilo que já é uma realidade hoje. Um monte de certificação regenerativa que está batendo na nossa porta. E quando não é a exigência de uma certificadora, é quando a companhia ou a empresa não escolheu ainda uma certificadora, ela estabelece suas próprias exigências. E muitas vezes nós estamos lidando com definições inconsistentes para a nossa realidade. Então, a questão do conceito para nós tem uma direção, nós já estamos na segunda versão, estamos numa fase agora de conseguir apoio de vários segmentos produtivos, aí estamos falando do algodão, estamos falando de soja, milho, feijão, cana e etc. E com isso, a agricultura brasileira tem uma forma de lidar com essa discussão do conceito. Concordamos que esse conceito pode vir, vai vir, mas nós vamos ter que estar instrumentalizado para poder estabelecer diálogo. E mais uma coisa, nós precisamos ter essa taxonomia para evitar quem usa o conceito de uma forma inadequada. Como, duas práticas já resolve. Ou pega o cultivo mínimo, que é o que de fato é praticado, não é sistema de plantio direto, e diz plantio direto. Não, nós não podemos. Se a agricultura precisa mudar, e ela precisa, vamos fazer de uma forma séria e consistente. Certo, Eduardo, muito obrigado. A Luísa também quer falar um pouquinho a respeito. Na verdade, eu acho que a ideia, a gente tem que falar talvez a mesma língua, sabe? As empresas têm que saber que quando eu me referi a tal prática, é aquilo que eu estou me referindo. Para ela não falar, mas eu entendi que era outra coisa. Evitar aquele famoso greenwashing, né? A gente usa muito termo em inglês, isso me irrita um pouco, mas, enfim, é o famoso greenwashing. É eu tentar descer goela abaixo ali do mercado, do consumidor e etc., falando, aceita, isso aqui é sustentável, isso aqui é agricultura regenerativa. Quando, na verdade, entre os players da cadeia, players, tá vendo? Mais inglês. Entre os atores da cadeia, não existe uma linguagem única, entendeu? Então, eu sinto muita falta disso na hora de lidar com projetos desse tipo. Clóvis, eu não deixei você por último, não. É que a Caramuru é um pouco diferenciada, que ela trabalha com a linha de soja convencional. Então, dentro do que tudo foi apresentado aqui, o mesmo linha de raciocínio, no mesmo tópico, como a Caramuru entende essa parte regenerativa? Porque hoje o mercado da Caramuru é só GMO free. Não quer dizer que essa GMO free esteja na agricultura regenerativa. Como é que vocês estão trabalhando esse processo? Bom dia a todos. Só me apresentando também, eu sou o Clóvis. Sou de Goiás, estou há 18 anos na empresa. É um prazer vir num lugar tão longe, tão desenvolvido e encontrar conterrâneos, né? Eu trabalhei em Montevidéu. Montevidéu é um pedacinho aí do Mato Grosso ali dentro, né? Clima, terras diferenciadas. Primeiramente, Buffon, se a Caramuru está dentro das premissas da Caramuru, sempre esteve, aos 65 anos de empresa que ela vai cumprir, é uma empresa 100% brasileira, a sustentabilidade. Então, tudo dentro da Caramuru, a gente é pensado na sustentabilidade. Por quê? A sustentabilidade tem 3 pilares, né, que você produz de forma ambientalmente correta, socialmente justa e principalmente economicamente viável. Então, como você disse, não sei qual vai ser o nome daqui para frente, se é carbono zero, se é agricultura regenerativa. A gente acredita, eu particularmente acredito que, primeiramente, ela tem que ser sustentável. Ela tem que dar lucro para o produtor, tem que dar condições de vida bacana para os seus colaboradores. E o agricultor, a propriedade, consiga deixar para as suas gerações seguintes a propriedade melhor do que ela pegou. Que não consiga degradar. Quando a gente fala sustentabilidade aí fora, todo mundo já pensa em natureza, em desmatamento. Não é, né? É um conceito bem mais abrangente. Nós estamos, sim, entrando nesse conceito de agricultura regenerativa. Até arrisco dizer aí, por causa considero meu tutor ali, o Adriano Cuvinel, foi o primeiro contato que eu tive, de fato, mesmo com a agricultura regenerativa. E
passei esse conceito para dentro da Caramuru, falei, nós temos que entrar nesse conceito, que é o futuro. Já tem uns 3 anos, falei, vamos, não tem jeito, não tem volta, né? E nós consideramos, sim, nós temos o nicho da soja no GMO, mas também trabalhamos na parte do biodiesel com a soja GMO também, né? Então nós temos as duas linhas, mas temos um cuidado especial, sim, com a soja no GMO, pelo nicho de mercado que a gente tem, que é a Europa. São muito exigentes, principalmente nessa linha de discussão de produção sustentável. Nós temos um programa que já foi criado há 10 anos atrás, justamente para atender essa exigência do cliente. É difícil você colocar uma régua até onde é sustentável, até onde não. Tem muito lobby comercial, né? A Europa chega e empurra de goela abaixo para a gente e fala assim, nós queremos essa soja desse jeito. Queremos que o seu produtor produza a soja dessa forma. E a gente sabe que é complicado. Tem produtores, tem empresas de qualquer forma. Então, assim, acho que foi a Luísa que falou que cada um tem uma exigência e o mercado lá fora é desse jeito. Então, eles falam, nós queremos que seja assim. Nós estamos hoje focados em fornecer alimentos sustentáveis, já todas as certificações necessárias nós temos na nossa indústria, mas hoje a gente está focado, antes de entrar de cabeça realmente nessa agricultura regenerativa, em conseguir pelo menos manter o nosso cliente lá fora, que é a Europa. E foi adiado agora, a UDR, né? Mas eu acredito que ela vai vir e vai dificultar, não sei, às vezes, para essas grandes multinacionais, mas para a gente que é aqui do quintal brasileiro, vai dificultar bastante. Então, nós estamos preparando, principalmente, para manter esse cliente lá fora e, de fato, fornecer o tipo de alimentação que eles precisam lá. Tá? Nós já fizemos um teste, já estamos preparados para fazer, para fornecer. Não é fácil, o custo é o principal gargalo, principalmente da forma que eles querem, né? Eles querem segregação mesmo, querem que a soja do bufão, do talhão 1, chega lá no mercado, é isso que eles querem, não é impossível e sem pagar, justamente, sem pagar nada por isso. Não é impossível, mas para a empresa em si, onera um ônus muito grande. Tá? Não sei se eu respondi, acho que eu... Não, é dentro desse contexto todo, né? E é bem interessante que o mercado, com o aumento do índice de biodiesel adicionado aos combustíveis, né? Seja só na soja, a gente pular um pouquinho para o lado do milho também, né? A gente tem uma agressividade grande das destilarias, né? Das usinas, que já tem as duas modalidades, a época da cana e na entre-safra, a moagem do milho, né? Então, hoje, para o produtor, visando só produção, aumentar a produtividade, já é um caminho excelente, porque o combustível, principalmente o milho, o etanol de milho, na região nossa, lá do sudoeste, que tem várias usinas, a agressão deles no mercado, eles estão conseguindo estabilizar o preço do milho no mercado, coisa que a gente só destinava o milho para ração, e hoje, na verdade, o DDG que eles geram vai para a ração, né? Então, realmente, é uma missão nós tentarmos mudar a forma, porque o produtor visa a lucratividade pensando primeiramente na produtividade e não no conceito todo, no processo todo da agricultura, né? Até, né, Clóvis, nós temos materiais convencionais hoje com potencial produtivo igual ou até superior a algumas tecnologias, né? E a gente sabe que as tecnologias também hoje não entregam tudo que está escrito lá, a gente paga um royalties pesado e a gente consegue produzir uma soja aí com um royalties negativo e com um plus em cima também, né? Pessoal, vamos preparando os questionamentos aí, que a gente está com uns 2 tópicos ainda aqui, mas é bem engrandecedor para nós aí se vocês tiverem questionamentos, e pode apertar o pessoal aqui, né? Bom, como a gente encerrou um tópico, tem um questionamento de uma moça ali. Vamos fazer um pouquinho de dinâmica, coisa? Vamos escutá-la? Você precisa do microfone lá embaixo, pessoal. Levanta o braço, por favor. Bom dia.
Meu nome é Camila, eu sou agrônoma da Givaudan. Trabalho com grandes culturas e com culturas nichadas, grande parte para exportação para a Europa e outros países, né, e outros continentes. E esse conceito de agricultura regenerativa ele tem crescido muito no mercado e o que vocês falaram foi muito pertinente. A gente vê outras regiões impondo sobre o Brasil o que é o termo agricultura regenerativa sem contabilizar a parte tropical, né, todos os desafios que a gente tem. Eu tenho visto que no Brasil a gente tem muitas iniciativas boas, nós temos muitos pontos de melhoria, claro, mas nós temos muitas iniciativas boas acontecendo. E hoje isso não tem visibilidade no mercado externo. Sempre quando eu encontro clientes, né, europeus principalmente, eles não conseguem ver o que a gente tem feito. Principalmente, às vezes, eles me mostram fotos, vídeos de uma pulverização e falam, olha, a pulverização é assim, assado. Sem entrar no mérito de como está sendo feito esse manejo. Então, eu vejo também no ponto de certificação que hoje nós não temos essa organização para falar, olha, nós temos uma que mede indicadores válidos de como isso tem sido regenerado, o que tem sido agregado nessa área, né, para mostrar e provar com dados científicos e indicadores o que tem sido feito. Hoje, eu sinto que nós precisamos nos organizar melhor, coletivamente, né, independente da iniciativa que a gente faz parte, mas que está com contato externo em outros lugares para levar isso. Né? Essa semana, da Rainforest Alliance, saiu uma nova certificação, onde eles fizeram validação para o café, já pensando nessa parte tropical, que poderia também ser uma vertente de implementação. Mas aí eles já estão falando de royalties, de prêmio, e será que o mercado ainda já está preparado para absorver isso? Será que a gente entra na sustentabilidade econômica, social e ambiental ao mesmo tempo, pensando já em pagar um prêmio fixo para esses produtores? E aí eu queria ver de vocês qual é a resiliência das empresas também em relação à colaboração ativa. Como vocês veem no mercado, o diálogo entre vocês, para que a gente consiga levar isso. Porque, no final das contas, é as empresas, as multinacionais que estão com contato externo que levam essa visão também. Obrigada. Ok, a palavra está franca. Bom, agora apertou mesmo, né? Apertou, sem abraçar. Sobrou Né? pra mim, né? Desculpe, como é que é o seu nome? Camila. Camila, é uma dificuldade enorme esse diálogo, porque realmente é imposto lá fora, né? Eles vêm e colocam de goela abaixo mesmo pra gente aqui. Ou se adapta, ou eles vão comprar de outro. Né? Pelo menos é assim a conversa lá. Né? Não sei até que ponto eles conseguem comprar de outro soja tão sustentável igual a nossa. Mas é assim que acontece. Mas sim, pensando em clientes lá fora, e clientes aqui dentro, vamos dizer, consumidores finais, está mudando, mas ainda está bem devagar. Hoje, nós mesmos, como produtores, como empresa, nós já estamos exigindo alguma coisa sustentável aí na hora de comprar. Eu tenho um exemplo assim, que é até clichê, né? A esposa um dia pediu para ir buscar ovo, né? E eu acho que eu nunca comprei ovo na vida, né? Eu fui buscar o ovo lá, cheguei lá, tinha umas 10 pilhas de ovos lá, né? Eu falei, nossa, eu nem sabia que tinha esse tanto de ovo. Aí tinha ovo lá de R$9, de 15, de 20. Que diferença, né? Eu fui no mais barato, né? Tendência do consumidor. Mas peguei e falei, não, mas no mais barato deve ter alguma coisa errada com esse ovo, né? Fui lá no mais caro para ver qual que era a diferença. Tinha uma diferença. Ovos de galinhas felizes, livres de gaiolas. Vou levar o mais caro. Então, assim, nós, consumidores, já temos essa visão. Mas, infelizmente, o mercado, tanto interno quanto lá fora, ainda não paga por isso, por esses selos, por essas certificações. Tá? A gente acredita que é um caminho, sim, não só para atender o mercado lá fora, mas também para socorrer a nossa agricultura da dependência química. Eu escutei uma palestra esse dia, parar de fazer aplicações nos produtos por vingança, né? Você chegou lá na área, a lagarta já comeu, você falou, vai morrer, eu vou aplicar por vingança. Então você já perdeu a aplicação, matou, mas já perdeu a produção.
Por isso eu acredito, sim, que temos que ir nessa linha, porque é uma saída, sim, mas o mercado tem que evoluir ainda para conseguir bancar premiações dessas certificações que tem que ser paga para compensar o custo que o produtor vai ter, porque no começo ele tem um custo, um custo pessoal, um custo de máquinas, o equipamento é diferente, fazer cobertura sem gradear é difícil demais. A gente que é do ar sabe tanto que é mais fácil sair lá e passar uma grade e jogar o calcário, né? É simples, mas na minha visão, acho que primeiramente o mercado tem que começar a assimilar e dar preferência a esses produtos na gôndola para começar a valorizar, para que a gente consiga transmitir essa valorização para os dos nossos fornecedores de matéria-prima. Se eu puder adicionar aqui, primeiro, Camila, não esqueci de você, tá? A gente vai falar ainda no dia de hoje. Mas eu acho, pessoal, que meio que complementando o que foi falado, tudo no final começa, vai ficar meio esquisito, mas é isso que eu quero dizer. O consumidor final, ele é um ponto muito importante nisso. E eu acho que a gente nem precisa ir para fora, sabe? Eu sei que a gente está falando do mercado externo e tal, mas se a gente olhar aqui no Brasil também, eu acho muito raro a gente encontrar um consumidor final que não seja do ramo, né, que não esteja diretamente relacionado, desculpa, às discussões aqui, que vai virar e vai falar, olha, eu tenho aqui um produto que é mais caro, eu tenho aqui um produto similar que é mais barato. Por que esse é mais caro? Ah, porque foi produzido com práticas de agricultura regenerativa. Estou disposto a pagar a mais por esse produto. Eu acho que não existe uma educação, não educação no sentido de ser sem educação, mas no sentido de conhecer mesmo, do consumidor final conhecer o que é a agricultura regenerativa, quais são os desafios relacionados à agricultura regenerativa, quais são os custos, ou pelo menos uma noção de que tem custo. Parece que o povo acha que não tem custo para fazer essas coisas. E ter essa consciência do porquê que está ali mais caro na prateleira um produto similar. E até eu estava conversando acho, com a Bianca, da TNC, acho que até no Brasil até é menos comum ainda o consumidor chegar e olhar, está mais caro, mas deixa eu ver por quê. Eu acho que você é exceção, na verdade. O consumidor no Brasil tem essa tendência de olhar e falar, está mais caro, eu vou no outro, tá? É doido. Está muito caro o ovo, não vou pagar não sei quantos reais mais caro aqui por conta de sei lá o quê. Ele nem quer saber o que é esse sei lá o quê, entendeu? Ele não quer saber se a galinha está livre, se ele não está. Isso passa por um processo, obviamente, que aí está mais nas empresas que dialogam diretamente com os consumidores finais, mas é um processo de educação mesmo desses consumidores. Eles têm que ir aos poucos absorvendo a informação, conhecendo um pouco mais sobre esse mundo. E eu acho que mesmo aqui no Brasil, tem muito espaço ainda para a gente andar dentro disso. Leandro? Acho que, só complementando meus colegas que falaram excelentemente bem sobre a resposta, eu só traria um ponto de acréscimo que acho que nós estamos num momento de bastante oportunidade. A geopolítica global está mudando bastante. Acho que todo mundo viu as repercussões que tivemos com relação às relações bilaterais nos últimos meses. E o Brasil está no momento de buscar novos parceiros comerciais. E eu acho que tudo que nós já fazemos de bom pode ser uma porta de entrada para que a gente abra esses mercados. Vou citar um. O Brasil está com negociações avançadas com o Japão para poder exportar carne e etanol. E todo mundo aqui que é do Mato Grosso viu e foi mencionado o avanço que teve as usinas de milho no Mato Grosso, que, como o Paulo mencionou, traz mais previsibilidade para que o produtor ele possa ter uma estabilização de preço de milho. Então, eu acho que está aí.
Eu acho sim que a gente tem muito a avançar, eu acho que a gente tem muito ainda que fazer, mas nós já temos coisas extraordinárias e que nós podemos usar de banner, de portfólio, de propaganda e marketing para essas conversas bilaterais com países, grupos econômicos e blocos econômicos, para que a gente atinja esses mercados. Porque eu acho que o prêmio ele é importante, mas eu acho que a gente tem componentes básicos que são mais importantes do que o prêmio. Porque eu falar de um prêmio irrisório ou utópico hoje de $1 por saco de soja é uma coisa numa soja de $22. Agora, se a soja derrete para $19, esse $1 já se tornou um relevante. Então, a partir do momento que eu tenho mercados que o Brasil consegue acessar, que traz uma estabilização da nossa comercialização e que traz mais competitividade para o nosso produto, eu acho que isso é uma base mais importante hoje do que o próprio prêmio. Uma outra questão é com relação ao mercado financeiro. Eu acho que todo mundo que é produtor aqui está sofrendo com a questão do crédito no agronegócio. Uma margem saudável hoje numa produção de soja é cerca de 20% a 30%. Só que a gente tem uma taxa de juros básico que está em 15%. E aí qualquer operação financeira sobre esses 15%, você tem que colocar um spread. Então você tem uma taxa de juros média no agronegócio de 18%. Se esse cara não produz uma quantidade suficiente para poder ter uma boa rentabilidade, pagar o seu custo de produção e pagar o custo financeiro, que acho que era algo que o produtor nunca tinha colocado na conta, ou de modo geral, e hoje ele está vendo, que é o custo do dinheiro para poder manter a operação dele rodando. Mas, através da agricultura regenerativa, desses indicadores, a gente consegue trazer investidores e acessar taxas de juros que sejam mais competitivas. O próprio plano safra, vou citar aqui, ele prevê que o produtor, comprovando que ele faça agricultura sustentável, regenerativa, seja o que for, ele consegue uma redução de até 1% percentual. Isso já é muito relevante. Dentro da própria Cargill, a gente também tem instrumentos financeiros que a gente consegue colocar em ferramentas de barter, em operações de longo prazo, uma taxa mais competitiva. Então, eu acho que essas são bases prioritárias para que depois, no futuro, a gente chegue a essa questão do prêmio. Eduardo? Muito rapidamente, eu acho que da mesma forma que a gente tem que se entender e buscar uma convergência para o conceito de regenerativo, nós precisamos buscar uma convergência do ponto de vista da estratégia. Tem hora que a gente fica falando do consumidor, e é claro que ele é relevante, mas como é que a gente chega nisso? Isso é a etapa final. Se nós precisarmos de um espaço pré-competitivo da parte das traders e das cadeias de valor para poder negociar, nós temos que ir lá nesse espaço, e entendo que esse espaço, por exemplo, a SAI Plataforma, é uma grande oportunidade para construir isso, para alinhar uma estratégia. Acho que da nossa parte aqui, como produtores, nós também temos que olhar para nós. Por que é que a gente tem tanta dificuldade de ser percebido como sustentável? É porque a gente tem um pedaço nosso, que é um pedaço feio, que a gente fica tentando jogar para debaixo do tapete, a gente não lida com ele. Isso que a gente joga para debaixo do tapete favorece uma meia dúzia e prejudica todo mundo. Então, se a gente também não fizer um dever de casa, nós não vamos superar a percepção que se tem a respeito da gente. Então, eu acho que a gente está precisando ter um alinhamento de estratégia. E uma das coisas fundamentais para alinhar a estratégia são os valores que essa agricultura pode entregar, seja na redução do custo, seja na melhoria das condições financeiras, porque a gente reduz risco, seja do ponto de vista da qualidade do produto final. Nós temos que juntar todos esses valores, ou nos serviços do ecossistema que a gente presta, e dizer o seguinte: o que nós vamos atacar primeiro? E como é que a gente constrói, a partir daí, uma estruturação bem consistida com os parceiros corretos. Então, eu tirei por base, peguei um gancho aqui da questão do marketing, que ele colocou, e você da questão da compra do ovo, né? E acho que caiu por terra a teoria do Ivo Frari, né?
O conceito dele de que por que no mercado tem ovo de galinha e não tem ovo de pata, né? Ele diz que é o marketing da galinha, que a hora que ela bota o ovo, para todo lado, e a pata não fala nada, né? Só que agora você tem que ir no mercado e ainda olhar que galinha é essa, que galinha é essa, que galinha é essa, né? Então, essa parte aí tá vindo bem mudar, e nós temos que mudar os nossos conceitos e entender. Lógico que num mundo difícil, onde a gente conta os reais do bolso, geralmente a gente vai no mais barato, né? Mas vamos lá. Mudando um pouquinho, nós vamos abrir espaço agora para realmente as empresas, né, mostrar quais são as suas iniciativas concretas que estão desenvolvendo e implementando para apoiar e alinhar esses produtores parceiros que vocês têm, né? Eu vou começar agora com Leandro. Bacana. Eu acho que dentro da Cargill a gente divide em 3 frentes. A gente tem o fomento a iniciativas, como eu mencionei, como o próprio Regenera Cerrado, soja de baixo carbono, a parceria com o Secarbon e outra. Uma área que a gente chama de corporativa, que diz respeito aos compromissos corporativos da empresa, como, por exemplo, um projeto de restauração, iniciativas mais filantrópicas, digamos assim. E uma terceira, e também, por exemplo, projetos de agricultura familiar, que levam assistência técnica para pequenos produtores, e isso linkado a produto final. Por exemplo, o óleo Lisa, que é uma marca Cargill, você tem uma marca de óleo que você encontra na gôndola do supermercado, que é um óleo feito somente de uma originação de pequenos produtores que são assistidos, né, e que tem todo um respaldo. Então, você tem essas iniciativas. E você tem uma terceira linha, que aí é a que eu atuo mais especificamente, que são, digamos assim, áreas comerciais, e não interpretem de forma errada isso, que é realmente iniciativas que ela contemple toda a cadeia e que ela vai de encontro a uma necessidade do produtor, mas também uma necessidade e uma demanda do consumidor final. Então, dentro disso, nós temos, por exemplo, o Projeto Ressolo, que é uma iniciativa que particularmente eu acho muito interessante, que a gente conecta várias das coisas que eu mencionei aqui, como, por exemplo, o mercado financeiro. Então, através do Banco Cargill, a gente consegue ter linhas de longo prazo com condições e taxas diferenciadas para poder viabilizar com que os produtores rurais eles façam a conversão de áreas degradadas e tragam isso para a lavoura. Por quê? Porque uma conversão de área degradada hoje, né, Paulo, num ambiente de uma margem tão apertada como que a gente está, você tem um payback de mais de 5 anos. E se você colocar uma taxa de juros e uma condição conforme o mercado está dando, isso é inviável, é loucura o cara fazer isso. Então a gente traz prazos mais alongados, condições diferenciadas, carência, para que possam viabilizar essa conversão. Inclusive, ontem eu tive o privilégio de ir aqui em Nova Canaã do Norte acompanhar uma dessas áreas que foram financiadas pelo projeto. E aí, junto com isso, a gente tem todo um pacote tecnológico para poder auxiliar esse produtor. Primeiro, com a questão... a gente gosta de levar isso para os produtores que são nossos parceiros. O nosso presidente ele costuma dizer que quando a gente fala de conversão de áreas degradadas, a gente tem que pensar, e me desculpe, Luísa, num termo em inglês que é o hand sweet fruit, que é aquela fruta bonita que está ao alcance da mão. E quando você vê isso, você tem que desconfiar, né? E ontem eu passei por uma situação dessa, que a gente estava na estrada e eu vi um pé de caju e eu falei, nossa, eu vou comer um caju. E quando eu fui pegar, que caju estava atacado por pássaros e não estava bom para o consumo. E quando a gente fala de conversão de pastagem, a gente tem muito isso. Aqui, principalmente nessa região da BR-163, se você vê
uma região altamente desenvolvida por agricultura, e quando você vê uma área de conversão de pastagem, você fala assim, nossa, que potencial, mas você tem que parar e se perguntar por que, que o vizinho ainda não converteu ou não se interessou. Alguma questão tem. Ou aquela não é uma área viável, ou tem problema com os herdeiros, ou tem alguma questão regulatória. Então a gente parte do primeiro passo, oferecendo isso para os nossos produtores e tendo uma parceria para que ele traga, tem uma oportunidade de arrendamento aqui do meu lado, vocês podem me auxiliar vendo se tem algum embargo, tem alguma sobreposição, o CAR como que tá, porque isso é um aspecto bem interessante, porque às vezes o cara inicia todo um projeto ali, depois ele vai ver, ele não pode comercializar aquela soja, etc. E muitas vezes trava outros negócios dele. A questão da assistência técnica, e uma coisa muito interessante que a gente tem visto, cara, hoje todo produtor tem um consultor, tem o cara que vai lá, faz análise de solo, traz uma recomendação, e que com certeza é muito mais especializado do que a gente para fazer isso. Só que uma grande questão dos produtores é a questão de mão de obra. Então, ao invés de eu ir lá, levar, dar uma palestra para o cara sobre análise de solo, sobre fertilidade, por que não fazer um treinamento com os funcionários dessa fazenda e capacitar eles sobre boas práticas de aplicação, boas práticas de plantio? Então, assim, me estendi um pouco, mas é porque realmente é algo muito interessante e que basicamente eu vejo como um gargalo que a gente pode atuar, principalmente nessas questões que a gente falou, né? O Hans mostrou lá, o Brasil tem 180 milhões de hectares de pastagem, 75% com algum grau de degradação, a Embrapa traz que 44 milhões desses hectares são áreas possíveis de se transformar em lavouras, e aí a gente busca identificar e trazendo o produtor que é o cara que realmente sabe fazer isso. E aí um outro elo que a gente atua dentro do próprio Ressolo é de melhorar as boas práticas de manejo. Foi muito falado aqui que parte do que talvez seja considerado agricultura regenerativa, o produtor já faz. Plantio direto, usa biológico, inoculante, biodefensivo. Mas como que ele dá o próximo passo? Como que ele vai talvez para uma rotação de cultura, usando um mix de cobertura, fazendo uma gestão eficiente dos nutrientes, buscando talvez eventualmente até uma redução no uso de insumos defensivos que ele quer. E para isso ele precisa muitas vezes de um pacote tecnológico que envolve informação para que tenha essa tomada de decisão. Então, através disso, a gente busca trazer essas informações para auxiliar o produtor nessa tomada de decisão e que ele vá além. Então, essas são as iniciativas da Cargill. Ótimo. Já que a Luísa está preparada ali, né? Primeira vez que a Luísa foi no meu escritório, né? Aí, vamos conversar. Você pode falar. Esse aqui é Pedro Pedreira, só enfrenta quem aguenta, que não tem essa não. E começou a falar, e eu já preparado com as pedrinhas no bolso, né? Aí Foi falou, exatamente assim, tá? preparado, né? A hora que ela terminou, eu disse, agora sou eu. Ela foi terminando a conversa, não, mas a gente está junto com o gás, né? Aí eu, acabou com as minhas pedras, não vou te atirar nenhuma. Foi assim mesmo, gente. Ele fez assim. Foi muito bom. Mas, ô Leandro, só um comentário. A minha mãe tem um termo muito bom para esses frutos, né? Que são bonitos por fora, mas o conteúdo, aquela beleza. É o bonitinho ordinário. Tem muita gente assim, né? Se a gente parar para pensar. Mas, enfim, do lado da LDC, pessoal, a agricultura regenerativa é um pilar dentro de sustentabilidade. A gente tem inúmeras iniciativas dentro de sustentabilidade, mas falando mais especificamente, né, do meu peixe aqui, que é a agricultura regenerativa, a gente está lançando agora um programa de agricultura regenerativa, mas eu vou dar mais detalhes sobre esse programa logo na sequência dessa conversa nossa aqui, então segura o coração, por favor, só um pouquinho. Bom, da parte da Caramuru, vou pegar novamente o gancho do Sustentar, que já tem 10 anos de programa, e de 5 para cá nós já temos, dentro dos questionamentos, das avaliações da propriedade, avaliações já sobre a agricultura regenerativa. Falava-se muito pouco sobre isso, a gente já tinha esse questionário lá dentro. Nós também temos a linha, né, de
assistência técnica e compra de agricultura familiar, né, que é o selo social que a gente tem que manter. Mas voltando ali à agricultura regenerativa, nós estamos numa fase de preparação, principalmente dos nossos técnicos, né, porque a dificuldade não é só pôr na cabeça do produtor que tem que fazer. A própria empresa lá dentro também tem que entender, o próprio técnico, quando você fala de agricultura regenerativa para ele, ele vê como uma dificuldade. Então nós estamos na etapa de treinamentos, nós estamos treinando, estamos fazendo cursos, certificações, junto ao programa Sustentar. Rapidamente assim, a gente faz uma visita na propriedade, faz um DNA da propriedade, e desse DNA nós conseguimos tirar um gargalo regional. O que aquela região está precisando? Às vezes é parte econômica, a outra região mais a parte social, e a outra, às vezes, a parte ambiental. E a gente reestrutura cursos voltados a cada região. E muitos desses cursos, volto novamente com o Adriano já ministrou cursos para a gente, né, principalmente lá no sul, né, Adriano, da agricultura regenerativa. Então, assim, nós estamos na fase, vamos dizer, não tenho vergonha nenhuma de falar que nós estamos engatinhando, mas pelo menos estamos preparando para não chegar no mercado e oferecer o que você disse, uma coisa qualquer para colocar no rótulo, né? Não é da linha da Caramuru. Quando a Caramuru entra, pode até demorar um pouquinho, mas quando entra, ela entra para fazer a coisa certa. Isso está nas premissas da empresa e é da índole do São Alberto. Acredito que todos vocês já conheceram o São Alberto, né? Sabe o tipo de pessoa que o São Alberto, ele gosta disso. Então, nós estamos nessa etapa, preparamento dos técnicos principalmente, colocar na cabecinha deles que a partir de agora, quando você for da assistência da agricultura familiar, você for da assistência no produtor de no GMO, fale sobre agricultura regenerativa. Vamos colocar esse conceito, vamos conversar sobre isso, mesmo que você não entenda, se você corre o risco de chegar na propriedade e aprender. Então, nós estamos nessa etapa. A gente está pagando assessoria externa para isso, para não entrar justamente no mercado como mais um. Tá? Não é esse tipo de serviço que a gente quer prestar na Caramuru. Clóvis, então aproveitando, já que você falou até de regionalização, né? Vamos trazer o que as empresas aqui podem focar mais aqui nessa região do Mato Grosso, mesmo porque a própria Caramuru ela tem uma unidade de esmagamento específico, né? O SPC, né? SPC, né? Então, como é que vocês podem impulsionar e estimular essa transição para a agricultura regenerativa para a região do Mato Grosso, pensando nessa expansão e nessa necessidade, porque como a unidade é no Mato Grosso, vocês acreditam que falta produto para atender essa demanda? Com certeza, a importância do Nortão, né, do Mato Grosso para Caramuru, e o Salberto, que é um dos sócios da empresa, acreditou no Mato Grosso isso há 30 anos atrás. Nós temos uma esmagadora em Sorriso, que a princípio era exclusivamente para fazer o SPC, para fornecer a alimentação de salmão, pessoal da Alemanha. Mas a Caramuru tem investido pesado nessa fábrica. Então, assim, não preciso nem dizer, se a Caramuru está investindo pesado nessa fábrica para fazer outros tipos de alimentos, outros tipos de produtos lá, com certeza ela está acreditando e acredita nos produtores do Mato Grosso. Hoje nós já estamos produzindo etanol, glicerina e lecitina, tudo a partir dessa fábrica aqui, tudo por enquanto no GMO, mas já está no projeto já começar a fazer o GMO também. Uma por causa do custo, né? O mercado hoje não é que você disse, né? Quem tem as moedas contado não quer pagar a mais. É uma dificuldade enorme, que é um dos gargalos que a gente precisa ter, tanto na bonificação do no-GMO, quanto até nessa padronização da agricultura regenerativa, é ter uma garantia mais estendida. Quando você vai negociar um bônus, por exemplo, de no-GMO lá fora, é só para agora. Como que eu chego no Buffon e falo, Buffon, você vai plantar 100% de convencional para mim, que eu vou te dar um bônus X.
Aí você muda a sua estrutura, porque a estrutura é diferente. Né? Você tem que treinar funcionários, você muda a estrutura, e o ano que vem eu chego em você e falo, Fofão, não tem mais prêmio para sua convencional. Né? Você vai ficar muito bravo comigo, mas é o mercado. Então nós temos dificuldade, às vezes, de pegar prazos maiores com esse cliente final. A gente está lutando para isso. Mas, enfim, acho que me estendi, saí um pouco até do assunto, mas a Caramuru está em fase preparatória. Nós vestimos a camisa assim, nós vamos entrar, estamos participando praticamente de todos os eventos de vocês, com o intuito principalmente de aprender e crescer, né? E a gente está engateando mesmo, mas e aqui para o Nortão do Mato Grosso, eu acredito que é igual. Né? A valorização que a empresa tem pela região é vista ali em cima dos investimentos que é feito anualmente na fábrica nossa ali. Não vou te deixar mentir sozinho. Eu estive em Frankfurt, na Alemanha, o ano passado, nesse mercado consumidor, né, como mercado atacadista, e realmente buscando contratos longevos, né? E realmente é contrato ano a ano, e que nem você falou, hoje eu tenho condição de te pagar um plus, amanhã não tenho condição de te pagar um plus, né? Então era uma... a gente entendia como uma desculpa das empresas, e hoje a gente entende que realmente o mercado que vai precificar essa forma. E eles têm que entender que para o produtor conseguir atendê-los, nós temos que ter segurança de mudar, virar a chave e conseguir convencer os nossos funcionários. O grande problema realmente é você trabalhar com a cabeça das pessoas para que elas entendam e abracem a ideia de trabalhar, que a agricultura regenerativa ela é muito complexa na parte operacional. Mas então vamos passar então, de novo para você, Leandro. Como é que é a atuação da Cargill aqui no Mato Grosso? Como é que são as previsões de investimentos ou de ampliação de compras e também estimulação desse mercado aí? Uma complementação, por favor. Eu acho que eu vou, primeiro, iniciando como é a nossa atuação. Nós estamos há bastante tempo no Mato Grosso, temos diversos ativos e armazéns, temos um crush de milho, de soja em primavera, que é uma das nossas principais plantas, e temos diversos outros armazéns, galpões, silos que recebem grãos dos produtores, e também as outras divisões de negócio, como a própria Nutron. Também o Mato Grosso hoje é uma das nossas principais áreas de atuação, principalmente pela pecuária, também muito pungente que nós temos aqui. E um desafio particular meu dentro da empresa é conectar essas áreas de negócio. Então, eu mencionei agora há pouco da questão da conversão de pastagem. Então, é um ambiente produtivo fabuloso que nós temos, né, Eduardo? É a integração lavoura-pecuária. E principalmente quando você fala para o Nortão aqui, subindo para a região aqui, já indo no sentido mais Matupá, ou indo sentido Alta Floresta, ou voltando para o Xingu, você tem uma oportunidade muito grande de conversão de áreas ainda, pensando em lavoura, e muitas vezes essas áreas são áreas que oferecem um risco grande para a segunda safra, mas você pode ter uma segunda safra de picanha ali, né? Colocar o boi, então você pode ter uma conectividade dos negócios muito interessante. E pensando nos investimentos da Cargill para o Estado, a gente acaba tendo um investimento indireto, mas que traz um benefício para o produtor bem latente, que é o investimento no Arco Norte, principalmente pensando em logística. Então, no ano passado, a Cargill ela inaugurou um novo terminal lá em Porto Velho. Esse ano nós tivemos a maior operação de barcaça da história, né, de um único reblocador. E nós estamos agora com a aquisição da Granol, nós temos uma planta em Porto Nacional e estamos fomentando os negócios ali em termos de logística, operações,
principalmente para a região do Vale do Araguaia ali. Então, essa soja, esse milho, ele consegue convergir, ir por Santarém, ou até mesmo ir até Palmeirante e subir de ferrovia. E por que é importante isso? Nossa, mas não estamos falando de agricultura regenerativa? Porque, como eu mencionei, eu acredito muito na agricultura regenerativa como uma porta de entrada para novos mercados. E quando a gente fala de novos mercados, nós temos que estar preparados com uma logística competitiva para que essa soja regenerativa ela não fique parada na estrada. Né? Então, a Cargill tem investido muito nos últimos anos, principalmente no Arco Norte, para que a gente consiga escoar. E falando mais especificamente, particularmente, eu acredito muito nessas áreas que ainda são possíveis de ser convertidas para lavoura. E aí, quando a gente está falando das extremidades do Mato Grosso. O Vale do Araguaia, o Vale do Guaporé, a região do Nortão aqui, são regiões que ainda tem muito para se desenvolver e com sustentabilidade. Né? Não estamos falando de conversão de áreas de mata nativa, estamos falando de áreas que eventualmente estão degradadas, que tem uma lotação ali animal de 0,8, é o boi que tem depressão, né? Porque ele fica sozinho e o outro boi está lá longe. Então a gente pode aumentar até mesmo a taxa de lotação, ter uma primeira safra ali e conseguir aumentar a produção, a intensidade de produção dessas áreas. Maravilha. A Luísa, vou deixar ela um pouquinho descansar aqui, que daqui a pouco ela vai fazer uma apresentação e ela vai também, junto com essa apresentação, colocar quais que são as perspectivas e os investimentos que vão fazer aqui para a região, como que ela pode ajudar nesse momento os produtores. Abrimos agora para questionamentos também, quem queira fazer um questionamento, temos ali 2 questionamentos, por gentileza, microfone. Pessoal do microfone. Oi, gente, bom dia. Me chamo Juliana, eu trabalho no Instituto de Pesquisa chamado Escolhas. Eu tenho uma pergunta para os compradores, originadores, traders. O mercado de soja hoje, se a gente pudesse falar os top 3 compradores, a gente está falando aí da China, a Ásia sem a China e a União Europeia, né? Quando a gente olha para a União Europeia, a gente está falando, teve o UDR, que foi postergado no ano passado, provavelmente vai ser implementado esse ano, talvez, não sei, para não postergar mais uma vez. Mas quando a gente olha para a China, que é o nosso maior comprador de soja, né? Esse ano nós recebemos também mais de 1.000 notificações de problemas fitossanitários na exportação, né? E esses problemas, pela primeira vez, foram notificados pelo país e eles dizem respeito a mais de 1% das pragas quarentenárias, que eram as sementes de plantas daninhas na carga. Eu estou colocando isso porque acho que levanta uma questão tanto de rastreabilidade, e aí a minha pergunta é como que vocês estão lidando com a questão da rastreabilidade, porque são os nossos principais mercados. São mercados que estão atentos para como se encontra o nosso produto, e também tem uma questão de que o avanço da agricultura regenerativa, ela também poderia contribuir nesse atacado, né, de uma produção mais sustentável, que facilite essa comercialização dos nossos produtos. Então, tem essa questão de como vocês estão trabalhando com a rastreabilidade, levando em consideração que o mercado está exigindo isso, né? Tende a exigir cada vez mais para o futuro. E a minha segunda pergunta dialoga um pouco com a fala do Hans, da SAI Platform, no início, que eu me lembro que um dos pontos que ele falou foram que eles estavam desenvolvendo contribuições para avançar nas barreiras de tornar os projetos de larga escala. A gente está falando aqui de todos com projetos piloto, então a minha pergunta é como escalonar, né, esses projetos pulverizados pelo país. Obrigada. Vou começar pela última, que é um pouco mais o meu ramo de atuação, tá? A nossa estratégia, depois eu vou falar um pouco mais sobre o projeto em si, o programa em si, mas a nossa estratégia para conseguir dar escala, porque igual você falou, realmente a gente está começando com um piloto, mas é de propósito. Acho que a gente não pode ser
talvez ter um ego muito inflado de virar e falar que já sabe tudo. Não é assim. Tanto que quando eu conversei com os produtores para convidá-los a fazer parte desse nosso piloto, que é super restrito, né, em relação ao número de produtores, eu fui bem claro. Eu falei, ele com cara de bravo, e eu falando lá, Paulo, é um teste. A gente vai fazer um piloto, a gente vai aprender, a gente vai ver o que precisa ser ajustado, a gente vai ajustar, porque a nossa intenção é, a partir de 2026, a gente começar realmente a dar escala. Então, eu acho que usar o piloto para realmente colher resultados e entender o que deu certo, o que não deu, o que deu certo, o que não deu, e fazer ajustes é fundamental, tá? E o segundo ponto, obviamente, é custo. Para eu conseguir dar escala, eu preciso chegar num custo que eu consiga dar escala. Isso passa por uma série de coisas. Eu posso listar algumas. A primeira é eu chegar em soluções que atendam às necessidades do meu cliente com o menor custo. Então, eu preciso entender com ele o que você quer, o que você precisa para eu poder te provar que isso aqui é regenerativo, para eu poder te mostrar quais são os impactos que o projeto está trazendo, para você poder claimar e etc. E a partir do momento que eu tenho essa clareza, eu ir atrás da solução, que vai ser uma solução mais barata, que funcione, obviamente, e que eu vou conseguir dar escala. O segundo ponto, eu acho que foi o Leandro que comentou, é eu conseguir que a cadeia, né, os meus clientes e etc., e o que vem depois, estejam dispostos a contribuir com os custos desse projeto. Não adianta achar que apenas um elo ali da cadeia vai ficar responsável por todos os custos envolvidos em uma transição dessa. É muito... acho que é até hipócrita assim, a gente pensar que isso vai acontecer. Então, ao mesmo tempo em que se desenvolve um projeto para ir para campo, em paralelo, ou talvez até antes, as conversas com o lado de lá da cadeia, né, no caso, os nossos clientes e tal, elas já têm que estar acontecendo, porque a participação deles, eles virarem e falarem, Luísa, legal, gostei do seu projeto, ele atende aquilo que eu preciso, eu estou disposto a pagar um prêmio por essa produção. Tem que acontecer, porque senão eu não diluo esses custos ao longo da cadeia, e aí, já antecipando uma fala que eu vou falar aqui na minha apresentação, o projeto morre. Vai durar 1, 2, 3 anos e vai morrer. Ironicamente, um projeto de sustentabilidade vai deixar de ser sustentável. Então, assim, eu vejo esses dois pontos como muito importantes. Viu, Luísa? Eu sou mansinho, tá? Uhum. Eu sou bem mansinho. Sei. Cláudio, suas considerações, por favor. Então, a Luísa falou, ponto-chave, né? Não tem muito o que rodear. A barreira é custo. Se não pagar por isso, a sustentabilidade vai durar pouco. São 3 pilares. O social, ambiental e econômico. Se qualquer um dos 3 cair, infelizmente, fica inviável você fazer uma produção sustentável. Então, para garantir larga escala, um período maior, realmente é necessário redução de custo de alguma forma ou valorização desse produto lá no final. Eu tive semana passada num evento, até de vocês lá na fazenda em Santa Mônica, em Rio Verde. Santa Mônica, acho que é. Santa Cândida. Santa Cândida. E lá eles falaram muito sobre isso, sobre custo, como que vai garantir uma larga escala, porque eles estão investindo pesado. Foi um dia de campo específico. À tarde o Adriano Crovinel vai abordar bastante, que é o Adriano Crovinel, que é da Fazenda Santa Cândida. Uhum. Né? Não, o Adriano é ele presta assistência lá na Santa Cândida? Não, da Santa Cândida é do sogro dele, né? A Fazenda, a Rio Verdinho. Às vezes eu até... Desculpa ter que interromper. Não, mas não é não. Então é outra fazenda. É outra fazenda lá, é do Ford lá, ó, do... da Ferguson. Ford. Então, desculpa. A Santa Cândida acho que do Ferguson, não é? Ali perto de Rio Verde? Aham. Bom, enfim. Ainda bem que ele já guardou as pedras, né? Mas eu acredito que o gargalo maior da longevidade de toda essa parte é a valorização. Quanto a mercados externos, apesar de
numa escala bem menor do que vocês, do que multinacional, mas nós temos orgulho de falar que a gente não exporta nenhum caroço grosso de soja. Nada. Tudo que a gente exporta, China, para onde quer que seja, é industrializado. Nós, da Caramuru, está dentro da premissa do São Alberto, commodities diferenciadas, e eu tenho orgulho de dizer isso, apesar de uma escala bem menor, a gente precisa da China, sabe disso, mas todo produto, todo grão que entra dentro da Caramuru, ele sai processado. Não sai grão da Caramuru para exportação de forma alguma. Tá? Nós temos um relacionamento muito estreito com a China, temos um nicho de mercado muito grande com a Europa, que é o nosso principal cliente. A gente praticamente não exporta nada para a China, porque eles querem grãos. Né? A soja no GMO vai inteiramente para a China, para a Europa, e a não GMO a gente processa 100% em biocombustível, etanol, glicerina. Então, assim, todo produto de soja, claro que é difícil comparar as escalas das grandes multinacionais, mas eu tenho orgulho de dizer que é uma empresa 100% brasileira e que todo grão que entra lá dentro ele é processado. A gente não manda matéria-prima para fora. Complementando, Leandro. Acho que, para complementar, eu acho que também, por vezes, a gente precisa olhar para a agricultura regenerativa não pelo que a gente está ganhando, mas para fora da porteira, mas pelo que a gente está ganhando dentro da porteira, né? Porque as práticas de agricultura regenerativa são práticas que vão tornar o ambiente mais resiliente. E quem mais ganha com isso é o produtor, porque a gente está vendo cada vez mais um clima instável, difícil de você prever, e a gente fala de agricultura de baixo carbono, sequestro de carbono. Para o produtor é matéria orgânica. Que preço que tem matéria orgânica? Não dá para você mensurar isso. É a matéria orgânica que, por vezes, vai fazer com que um ambiente passe melhor por um período de estresse hídrico do que o outro, que tenha mais micro-organismos, né? A gente fala de aplicar bioinsumos, mas não existe hoje ainda um bioinsumo que tenha tanto micro-organismo quanto tem no solo. E o que faz com que haja um crescimento dessa própria microbiota que tem no solo é a matéria orgânica, né? O crescimento de raízes. Então a gente tem que olhar por essa ótica do que eu estou ganhando. Ontem eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando numa questão do preço dos nitrogenados, né? Falando sobre o custo da safrinha. Alguém já se parou para pensar qual que é o benefício e o ganho do micro-organismo? Falando ali do Brádio Risóbio, hoje uma tonelada de ureia está numa média de mais de $500. Então, se eu falar de uma adubação de 100 pontos de N, somente com o custo de insumo, a gente está falando de quase $100 ali por hectare, cento e poucos dólares, né? Então vai dar mais de R$500. Quanto que custa 2 doses de inoculante? Um dá R$5, um bom inoculante. Se a gente for extrapolar e usar 10 doses, a gente está falando de R$50. Não sei se todos sabem, mas o Brasil ele consome cerca de 13 milhões de toneladas de fertilizante nitrogenado por safra. Pensando em culturas como milho, algodão, cana-de-açúcar, café, citros. Se a gente fosse adubar soja, com a área de soja com uma cerca de 100 pontos de nitrogênio, a gente teria uma demanda de mais de 10 milhões de toneladas de fertilizante nitrogenado. Então, ou seja, a grosso modo, a gente iria dobrar o consumo de fertilizante nitrogenado, que hoje o Brasil depende de países como o Irã, que tem uma alta instabilidade, uma volatilidade alta no preço. Então, ou seja, paramos para agradecer os micro-organismos. Então, eu acho que quando a gente fala de agricultura regenerativa, a gente está muito aqui, e eu acho que tem sim, é genuína, essa busca por uma valorização externa, mas a gente também tem que olhar os ganhos que a gente está tendo dentro da porteira, que eu tentei tangibilizar, mas com certeza eles são intangíveis. Maravilha, muito bom. A última pergunta aqui, vamos lá? Meu nome é Wilson, sou de Bonito, Mato Grosso do Sul. Lá eu atuo na produção também.
E semana passada a gente teve uma reunião com o pessoal do turismo e da produção rural, né? E a ideia da reunião lá era traçar um caminho para conciliar produção e turismo. E eu percebi assim que o pessoal da agricultura tradicional bate no peito e fala que é sustentável, né? Levanta a bandeira que é sustentável. E eu questionei eles, né? Mas vocês continuam fazendo as mesmas práticas tradicionais, né? O plantio direto naquele sistema só soja e milho, sem palhada, o fertilizante químico, defensivo químico. Então, assim, a gente levantar uma bandeira que é sustentável ou que é regenerativo, como que a gente vai provar isso lá fora, né? E aí eu reforço a pergunta da Juliana, né? Que era a minha também, sobre a importância ou não da certificação dessa nova agricultura. Porque todo mundo levanta a bandeira da sustentabilidade, né? Aí é a pergunta, como que a gente está pensando em provar isso a nível de fazenda, né? Isso aí, vamos até tomar para nós, né, Eduardo, vamos deixar as empresas aí de fora, mas é sustentável, o produtor entende, e sustentável é um termo muito amplo, eu mesmo não gosto, até a gente já falou em mudar o nome do gás de S para R, né, GAR, para ter regenerativo, porque o negócio da agricultura praticada hoje, ela é sustentável, se você pegar o crescimento de produtividade, de produção, que nós éramos importadores de alimentos e somos hoje exportadores de alimentos, ela é sustentável. Sim, mas esse é o entendimento do produtor que pratica. E ele acredita que o que ele pratica é um plantio direto, mas é um plantio na palha, é uma sucessão de cultura, não é rotação de cultura. Mas isso, culturalmente, são 40 anos, não é numa geração que a gente vai conseguir trocar esse conceito, tirar esse conceito, mudar esse paradigma do produtor, né? Mas é com muito trabalho, eu entendo, né? Eduardo, por gentileza. Eu queria aproveitar a provocação, a fala do Leandro, e também fazer uma sugestão. Não é para vocês reagirem agora, não. Tá? Mas nós estamos numa região, essa de Mato Grosso, que é muito desafiadora para a gente conseguir entrar com as práticas regenerativas. E tem uma razão disso. Né? É um pessoal que tem um orgulho justificado de pegar uma área, abrir, fazer ela ganhar a dimensão que ela tem hoje. Né? E tanto é que essa dimensão faz que vocês todos tenham muito investimento e invistam aqui, criem estruturas para poder captar e processar, quando é o caso, essa produção. Só que essa é uma região das que tudo que a gente conhece pelo Brasil afora, com menor capacidade de lidar com veranico. Veranicos. Até porque se acostumou com o entendimento que essa região tem uma ótima, uma incrível condição climática, de chuva bem distribuída e que atende à necessidade das culturas. Queria provocar mais ou menos o seguinte, vamos pegar as áreas de influência de vocês, mas é uma coisa pré-competitiva, não é para ser ligada à competição. Vamos pegar essas áreas que vocês precisam para atender a necessidade ou a estrutura, o investimento que vocês têm, e vamos fazer uma avaliação com base nos últimos 20 anos, quantos veranicos ocorreram e quanto a frequência de veranico aumentou. Vamos pegar depois as modelagens disponíveis, sem entrar no mérito de origem do problema climático. Esquece essa história. Vamos ver o que as modelagens estão dizendo, né? Nos próximos 20 anos. Vamos contar quantos veranicos do ponto de vista de um cenário, outro e outro. E vamos ver como é que a gente consegue convencer as pessoas que as práticas regenerativas são fundamentais. Não só para eles, mas para vocês também. Ano difícil de crise aqui, dá 16 sacos de média em muitos municípios. Como é que vocês vão fazer?
Não é para responder agora, não. É isso aí, mas fomente lá na sua região produtores que estejam alinhados com esse pensamento. É o que a gente faz no Sudoeste Goiano, é o que o GAS busca fazer, a regionalização, mas é só você, alguém puxando à frente e criando esse ambiente de discussões que a gente vai melhorar o conceito e mudar o paradigma da região. Uma andorinha sozinha não faz verão. E outra, não adianta você achar que no primeiro momento você vai conseguir a vitória, você vai bater com a cara na porta. Mas é só assim que a gente vai crescer e trazendo esses encontros regionalmente, participando deles, um conceito melhor e uma prática de uma agricultura mais resiliente. Encerramos por aqui. Obrigado a vocês, né? E passo aí para o mestre de cerimônias aí fazer os agradecimentos finais.